Tessalonicenses 4,15. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Fala a pessoa que está do teu lado: Deus marcou um dia em que mortos e vivos em Cristo Jesus estaremos junto com Ele. Amém? Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Meu querido, eu tenho certeza que nós somos a última geração, essa geração que vai se encontrar com Jesus. Amém? Nós somos essa última geração. E eu tenho certeza disso porque Jesus está bem próximo. Jesus está próximo para voltar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Isso enche a minha vida de alegria. A minha, pelo menos, eu fico muito alegre de saber que logo, logo nós estaremos com Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Agora, sabendo de tudo isso, a gente sabe que a vitória do Senhor vem com o Senhor para as nossas vidas. Sabe, nós sabemos que o mundo em que nós estamos vivendo não vai existir, porque Deus disse que fará novos céus e nova terra. Amém? Aleluia. Algo novo para você e para mim. Nós sabemos também que essa carne aqui não vai servir para absolutamente nada, porque a própria palavra diz que do pó nós veio, do pó voltará, mas quando Jesus voltar nós teremos corpos incorruptíveis. Você pode dizer amém? Nós também sabemos que o diabo, os demônios, o inferno tem data marcada de validade, meu querido. Quando chegar o momento, acabou, e nós somos livres de tudo isso. Você pode dizer amém? Quando nós olhamos para isso, nós sabemos que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso amado Mestre está chegando, porque Ele quer eu e você perto dEle. Ele veio para buscar os seus. Você devia dizer glória a Deus agora. Porque se Ele veio para te buscar, significa que você é importante para Ele. Você pode dizer amém? Sabe, por isso que eu tenho certeza que quando nós caminhamos pela fé, a nossa fé tem que estar ligada a esse encontro que a gente vai ter com Ele. Que nós caminhamos com essa esperança de que nós vamos se encontrar com Ele. E que nós andamos e devemos todo dia nos preparar para esse encontro. Meu querido, quando você tem um encontro marcado com alguém muito especial, você fica ansioso alguns dias, você se prepara, você passa o melhor perfume, a melhor roupa, você corre para chegar com antecedência, né? E aí você começa a entender o quanto aquele encontro é importante para você, e o quanto eu e você somos importantes para isso. Amém? Aleluia. Olha só, quinta-feira, quem esteve aqui quinta-feira, diga amém. Quinta-feira, Deus começou a dizer que Deus está formando uma palavra dentro de você. Olha para mim, não se preocupa com o resto não. Olha para mim, Deus está formando uma palavra dentro de você. E a Bíblia diz que essa palavra é: você é dele. Você pode dizer amém? Talvez você ainda não sinta isso, talvez ainda você não percebe isso, mas a Bíblia diz que todo aquele
que creu naquilo que Jesus fez na cruz, é dele. É dele. Porque se não fosse, você faria o que você quisesse, iria funcionar da forma que você quisesse. Mas não é assim. Não é assim. Tem um momento marcado que você vai se encontrar com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Sexta-feira, Deus disse que você tem que ser como aquelas virgens, que cheia de óleo, vai caminhando, mas sempre está preparada para a chegada do noivo. Ontem, Deus disse que você é uma pedra que está sendo preparada para a chegada do noivo. Você pode dizer amém? Você percebe que em todos os momentos, Deus está preparando você, Deus está te chamando para ser preparado, Deus está fazendo as coisas na tua vida para você ser preparado. Tem uma coisa que eu e você precisamos acordar para isso. O texto que nós lemos diz que um dia, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. É a palavra, não sou eu. Diz também que aqueles que estiverem vivos, crendo em Jesus, serão arrebatados. Se alguém não sabe o que é arrebatamento, é como se você estivesse andando e alguém te tira daqui e faz assim, ó. Pastor, parece que isso é loucura. Será que isso é verdade? Meu irmão, a última vez que alguém me perguntou isso, eu falei uma coisa para ele: eu creio. Se você não crê, o problema é teu. Só que tem uma coisa: se não acontecer e você tiver razão, nós não vamos se ver, não vai acontecer nada. Você morreu, acabou. Mas se é verdade, será que você vai subir ou você vai ficar? Pergunta a pessoa que está ao teu lado: será que você vai subir ou você vai ficar? Pergunta para ela, sério, olha nos olhos dela e fala assim: você vai subir ou você vai ficar? Com certeza ela virou para você e falou assim: eu vou subir. Amanhã que eu fico aqui, eu vou subir. Eu sou bonzinho, eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não faço isso, eu sou um cara legal, eu pago imposto, eu faço isso. E aí você acha que todas essas coisas que você está fazendo, que você é bom pai, boa mãe, bom filho, que você é isso, que você é aquilo, que a tua bondade vai te levar para o céu. Dá uma olhada de meio desconfiado para ele e fala assim: está enganado. Porque não é pela tua bondade, não é pelo aquilo que você faz, nem nunca aquilo que você fez. Você vai subir quando a tua vida está crendo naquilo que Jesus fez por você. Você pode dizer amém? O que Ele fez te dá o passaporte para subir. Mas olha, eu não queria entrar nesse assunto com vocês nessa noite. O que eu quero entrar aqui, nesse texto que nós lemos, é fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo? Como você está se preparando para se encontrar com Jesus? O que você está fazendo para se encontrar com Ele? Como você está se preparando para se encontrar com Ele? Esse texto que nós lemos tem algo tremendo, mas umas características tremendas. Aqui diz que alguma coisa aqueles mortos fizeram, tá? Que fez eles ressuscitarem quando Cristo chegou. Eles estavam mortos, diz a Bíblia. Alguma coisa eles fizeram
que eles ressuscitaram quando Jesus chegou. A outra característica interessante é que alguma coisa aquelas pessoas que estavam vivas estavam fazendo para que eles fossem arrebatados. Então, peraí, o que os mortos fizeram enquanto estava vivo, para eles levantarem quando Jesus chegar? E o que aqueles vivos estavam fazendo para eles ter direito de subir com Jesus? Você já pensou nisso? Você já pensou que alguma coisa eles fizeram? Alguma coisa eles estavam fazendo para ter esse direito? Muitas vezes a gente vive a vida assim, um dia atrás do outro, do jeito que for, do jeito que o mundo manda, do jeito que a cultura exige, do jeito que a televisão nos ensina, do jeito de tudo, mas a gente nunca pergunta, peraí, o que eu tenho direito de estar ali? O que eu estou fazendo para ter o direito de estar ali? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para quando Jesus voltar, se eu estiver morto eu levanto. Se eu estiver vivo, eu vou sair voando. O que eu estou fazendo? Pergunta a pessoa que está ao teu lado. O que você está fazendo, meu querido? Fala para ele assim: não fica atrás do mundão não, hein? Fala para ele assim: o que você está fazendo para quando Jesus voltar? Ou você vai ser aquele assim, se você estiver vivo? Se estiver morto, você não vai falar nada. Mas se estiver vivo, você vai ser aquele assim. Todo mundo sobe, você fica. Você vai ficar: Jesus, volta! Volta, Jesus! Você esqueceu de mais um! Você esqueceu de mim! Jesus não fala nada. E você, o povo vai subindo e você vai ficando: Mãe, me ajuda! Jesus, deixa eu. Vira a pessoa que está ao teu lado e fala assim: mas ainda dá tempo. Você está vivo? Jesus não chegou? Nem morto você está? Então peraí. Fala para ele assim: o que eu posso fazer para se encontrar com Jesus? Sabe, a maioria das pessoas, elas imaginam que ficam olhando para tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Tem algumas pessoas aqui hoje que talvez nunca pensaram nesse futuro. Tem algumas pessoas aqui que acham que quando morrer vai direto para o céu. Meu irmão, tenho que ser muito sincero com você hoje. O Espírito Santo fala comigo. Olha para ele e pergunta: você tem certeza? Se você cair duro agora, tu vai dar lá na porta do céu? Tem certeza? Jesus contou uma historinha de como eu e você deveríamos andar enquanto Jesus não chegou, da forma que eu e você deveríamos caminhar enquanto Jesus não chegou, ou enquanto você não chegou o teu dia. Abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 13. Eu quero ler essa historinha para você, não perca ela não. Eu quero ler essa historinha para você. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 13. Aleluia. Olha só. 13:3. Diz assim. Mateus capítulo 13, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: de muitas coisas Jesus lhes ensinou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu então no meio dos espinhos,
e os espinhos a cercaram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante esse texto que Jesus começa a falar e a ensinar para aqueles homens que estavam ali do lado dele, mostrando como eu e você deveríamos caminhar até Jesus chegar. A Bíblia aqui está nos falando dessas características. A primeira característica desse texto é que a semente é a mesma, meu amado. A mesma semente jogada naquela terra, naquela terra, naquela terra, naquela terra. Então, meu querido, a primeira coisa que eu aprendo aqui, o problema não era a semente. A semente era a mesma, a semente era boa, a semente germinava. Ela foi jogada numa terra, foi jogada na outra, e na outra, e na outra. Mas apenas numa terra, essa semente germinou. Então, se o problema não era a semente, então, o problema era a terra. Quando você começa a olhar para isso, aqui, Deus está mostrando que cada terra daquela era um crente, um cristão, alguém que acredita em Deus. Pergunta a pessoa que está ao teu lado: você acredita em Deus? O que ela respondeu? Então ela era uma dessas terras. Então ela era uma dessas terras que a semente foi jogada. Aleluia. Aleluia. Deus está jogando semente em cima de você. Você pode glorificar a Deus? Deus está jogando semente em cima de você. Será que de repente Deus jogou uma semente de bênção em cima de você e ela germinou? Quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Quem precisa de um grande milagre aqui, diga amém. Amém? Que tipo de terra você é? Jesus aqui começa a mostrar para aquele povo que eles precisavam ser um tipo de terra, que essa terra ela produziria muitos frutos, e é essa terra que seriam aqueles homens e aquelas mulheres que Jesus veio buscar, que vai buscar. Olha só o que aparece aqui. A primeira que Jesus começa a dizer, ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim, que a primeira terra, a semente caiu na beira do caminho. Isso significa que Deus jogou a semente no meio do caminho, e alguma coisa estava ali atrapalhando, e a semente foi e caiu no meio, na beirada. Que tipo de pessoa é essa? Olha só o que diz aqui o versículo 19. Diz assim, aleluia. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que semeado à beira do caminho. Quando a palavra fala de não compreender, ele não está falando que você não está entendendo um versículo, porque tem muita gente que lê a Bíblia e fala assim, não estou entendendo nada, e para. Deveria procurar alguém para ensinar, deveria procurar alguém que pode ensinar a Bíblia. Mas essa compreensão que ele está falando aqui não é isso. Ele está dizendo assim, alguém que está ouvindo, que sabe a verdade, mas não vive ela. A Bíblia fala que o maligno vem e toma a tua bênção. Fala a pessoa que está do teu lado, você tem ouvido a verdade? Guarda ela no teu coração, porque senão o maligno toma ela teu. Esse é o tipo de pessoa que vem na igreja, ou está na igreja, ouve a mensagem, ouve a palavra, aquilo entra no coração, ele entende, a pessoa entende a palavra, mas sai daquela porta para fora e acabou, não vive mais aquilo. A Bíblia fala que o maligno vem e pega a tua bênção. Pastor,
Eu não estou sendo abençoado, eu estou indo na igreja todo dia, mas não estou sendo abençoado, não sinto a presença de Deus. Eu até entendo o que o Senhor prega, mas eu não sinto isso, eu não consigo isso. Outro dia uma pessoa disse o seguinte para mim, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu ouço a palavra e parece que tem uma dificuldade muito grande de viver ela, né? E aí ele disse assim, às vezes nós achamos que viver a palavra é aparecer uma coisa sobrenatural, um anjo do Senhor descer na terra e fazer isso, e chegar para você e falar assim, olha, aquela pessoa te magoou, então você tem que perdoar ela. Aí você perdoa, porque você viu um anjo, ou porque alguma coisa, porque tremeu a terra, porque caiu um terremoto. Mas quando não acontece nada, e apenas o pastor da tua igreja fala assim, perdoa o teu irmão, e aí o que você fala? Eu não estou sentindo que devo perdoar. Está amarrado isso aí, meu irmão. Como não está sentindo? Não existe isso. Fala para o teu irmão, perdão não se sente, perdão se perdoa. Eu não estou sentindo e estou com raiva dele ainda. Pega a tua raiva e guarda no teu estômago, mas vai lá e perdoa o teu irmão. Amém? Quando você fala aqui, que ele fala aqui que não compreende, a Bíblia fala o seguinte, meu querido, tudo aquilo que Deus fala com você, você pode viver. Você não vive porque você não quer. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Você pode cutucar o teu irmão e falar assim, e aí? O negócio é com você. Segundo tipo de pessoa que fala aqui no versículo 5, olha só o que diz aí, no versículo 5, ele fala assim, o outro tipo de pessoa, a outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra, saiu porém o sol e a queimou, porque não tinha raiz e secou. Aqui ele está dizendo que tem pessoas que têm solo rochoso. O que é isso, pastor? Olha o que diz aqui no versículo 20, diz assim, olha aí tua Bíblia, é o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você já viu aqueles irmãos que é assim, domingo, assim, você é mais do que vencedor, Deus vai abençoar a tua vida, e aquele irmãozinho na igreja fala, aleluia, glória a Deus, eu vou ser abençoado, né? Aí ele sai, chega na segunda-feira, começa uma guerra, é perseguição dali, é perseguição dali, é perseguição dali, e aí o cara vira e fala assim, Senhor, tu não disse que ia ser abençoado, tu contou mentira para mim. Esse é o solo rochoso. O cara acha que Deus tem que abençoar ele no relógio dele. Eu sempre conto uma historinha, e eu quero que vocês peguem isso e coloquem na vida de vocês. Eu fiquei 2 anos falando, Deus, eu ando a pé, eu tenho uma família, eu queria andar de carro, às vezes tem que ir no mercado. Orei, busquei a Deus, trabalhava, dinheiro não dava, buscando a Deus, dinheiro não dava. Isso aconteceu comigo, tá? Não estou querendo dizer que aconteceu com você. E Deus falava assim comigo, ficava quieto. Quem já sentiu o silêncio de Deus aqui, diga amém. O que você sentiu, meu Deus? Você ora, fala, meu Deus, quietinho. E aí sabe o que você fala? Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo, ou eu sou muito ruim, eu não mereço, eu não sei o que, você enche a tua cabeça daquilo que não deveria encher.
E eu fiquei 2 anos orando para Deus. E esses 2 anos eu mudei acho que em 3 casas. Quando eu mudei na 4ª casa, Deus me deu um fusquinha. Não sei o que aconteceu, sobrou dinheiro. Eu fui lá e comprei o fusquinha e ainda financei o resto. Na hora que eu fui colocar o fusquinha dentro da casa, nunca tinha percebido isso, meu querido. Nunca tinha percebido isso em 3 casas que eu morei, não percebi. Na hora que eu cheguei, abri o portão, fui colocar o carro, o Espírito Santo falou assim comigo: agora você tem garagem para guardar o carro. Antes eu não tinha. Eu falei, é verdade. 3 casas por trás eu não tinha. Não tinha, eu ia ter que deixar o carro na rua, pegando sol, pegando chuva. E agora eu tenho garagem para guardar o carro. Deus falou assim: quando você estava preparado para receber, eu abençoei a tua vida. Fala a pessoa que está ao teu lado: quando você estiver preparado para receber, Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Agora você não pode ser igual esse solo rochoso. Você recebe uma palavra hoje, amanhã você está reclamando de Deus. Esse é o tipo de pessoa que Deus se entristece muito, muito mesmo. Fala a pessoa que está ao teu lado: mas você não é assim. Você é uma bênção de Deus, amém? Amém. Terceiro tipo, meu querido, olha aí no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Diz assim: a outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos a cercaram e a sufocaram. Tem pessoas que são assim, cheias de espinhos em volta. Olha só o que diz aqui, o versículo 22. Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas lá fora não podem sufocar você. Olha, eu vou servir a Deus só quando Deus me der uma Hilux. Então continue assim. Eu vou buscar a Deus só quando Ele fizer algo na minha vida. Continue assim. E outra coisa, quando ele fala sufocação do mundo, isso acontece muito com os jovens. O cara tem um círculo de amizade. Aconteceu isso já comigo muito. Um círculo de amizade. O cara está buscando a Deus. Está buscando a Deus. Mas, como ele é jovem, né, tem que participar do círculo de amizade. Aí ele vai no meio da moçada. Aí a moçada fala assim, faz assim. E aí, cervejinha para você. E aí você faz o quê? Você fala assim: não toma cerveja não. E aí uma multidão de jovens: tu é careta, cara. Tu é careta. O que é? Virou religioso? Tu é careta, cara. Larga a mão disso. O negócio é curtir. Vai lá, toma aí, toma todas aí, vamos curtir. E aí o que você faz? Para alguém não te chamar você de careta, para você não se tornar um antissocial, para você não fazer isso, você vai lá e toma. A Bíblia diz que Deus não se agrada de você, de jeito nenhum. Sabe o que a Bíblia fala em 1 Timóteo? Jovem, foge das paixões na mocidade. Foge. Eu tenho um amigo meu, ele conta isso, eu dou muito risada dele, né? Mas eu entendi muito da história dele, ele não foi fácil para ele não, né? Ele estava começando na igreja, né? Isso lá em Bebedouro, né? Ele estava começando na igreja, lá em Bebedouro, e ele começou também a namorar na igreja, né? A irmã da igreja também, né? Aí começou a namorar. Um dia, o que aconteceu? Hoje ele já está bem velho, já está com uns 40 e poucos anos, né? E aí, um dia, novinho, né? 40 anos é velho? Não é não? Ficaram bravos? Oh, glória a Deus!
Mas estou falando isso porque isso aconteceu com ele quando ele tinha 17, 18 anos, né? E agora ele tem 40 e poucos anos. Olha para mim. E aí, o que aconteceu? Os pais dele viajaram, os pais deles já eram na igreja, ele não era. Os pais dele viajaram. E ele ficou sozinho no final de semana, né? Então ele ficou sozinho, ele chamou o irmão para assistir um filme de Moisés, um filme de José no Egito. Né? O que aconteceu, meu irmão? Eu dou risada dele porque eu dei muita risada dele. O que aconteceu? E ele estava sendo discipulado, caminhando bem. Um dia, naquele dia, ele colocou o filme para assistir, o filme lá dos 10 mandamentos. A irmã falou assim: meu banheiro. Ele falou: o banheiro é ali. Ela foi. Olha para mim. A irmãzinha saiu do banheiro de roupas íntimas. Ele parou, lembro ele contando, ele olhou para aquilo assim, ele estava com o filme, com a capa do filme aqui e com a Bíblia na outra mão. Ele olhou para aquilo, ele falou: o que eu faço? O que você faz, meu irmão? Olhou, eu dei tanta risada dele. Ele falou assim, que ele lembrou do que o pastor tinha falado, 1 Timóteo: jovem, foge das paixões da mocidade. O cara estava na casa dele. Sabe o que ele fez, meu irmão? Jogou a Bíblia no negócio e pá, abriu a porta, saiu correndo, sumiu. Meu filho, fala a pessoa que está do teu lado: foge, que Deus te abençoe. Essas são as pessoas que estão vivendo no espinho, sufocam, sufocam. Quem está com dívida aqui, diga amém. Quem está com dívida aqui, diga amém. Quem está com muita dívida aqui, diga amém. Fala a pessoa que está do teu lado: isso não pode tirar a tua paz. Pastor, como é que eu posso um negócio desse? O cheque vai cair segunda-feira, como é que eu faço um negócio desse? Você tem que trabalhar muito, se esforçar para pagar as suas dívidas, mas não deixa isso tirar a tua paz, não deixa isso mudar o teu coração. Isso são espinhos que quer sufocar você. Isso não vai te levar para o melhor de Deus. Amém? Aleluia. Tem uma empresa, quem já ouviu falar das fraldas, não é a Johnson, é outra fralda, eu não vou saber a marca, ela é americana. Esse homem, ele se converteu, e a empresa estava quebrando, quem sabe um pouquinho de contabilidade, ele tinha mais ou menos o seguinte: contabilidade fala assim: para a tua empresa estar bem, o que você tem para pagar, tá? Os seus direitos, os seus bens têm que ser maior do que os seus direitos, tá? E na verdade os deveres dele, era muito mais alto do que os bens dele. Então ele estava praticamente em falência. E ele entrou na presença de Deus, ele falou assim: Senhor, eu não vou mais perder noite de sono, eu não vou mais deixar minha esposa estressada, eu não vou mais tirar minha paz. O Senhor disse para mim confiar no Senhor e caminhar na tua palavra e não deixar os espinhos sufocarem. Então eu vou fazer o seguinte: vou fazer um honrar com o Senhor. O que entrar na minha empresa, eu vou dar um dízimo. Ele fez esse propósito. Ele fez o propósito. Estou falando que você tem que fazer. Ele fez. Do faturamento, hein? E ele fez. Vendia no mês R$1 milhão. Ele ia lá, pegava 100 mil, e tinha dívida para pagar. Ia negociando: não posso pagar esse mês, vou pagar depois, não vou pagar. Foi negociando, foi parcelando, foi fazendo isso. Meu querido, a empresa saiu do buraco e ele, naquele dia, ele dormiu.
A empresa saiu do buraco, começou a faturar muito. Chegou um dia, sabe o que ele falou para Deus? Ele falou: Senhor, eu estou vendendo tanto, já estou abrindo 10 filiais só nos Estados Unidos, dando 10% do meu faturamento. Olha a lucratividade dele, para vocês entenderem. Ele falou assim para Deus: Senhor, eu não mereço isso. A partir de hoje, eu vou dar 20% do meu faturamento. Não sei como é que ele está hoje, o que ele está fazendo, mas ele tirava 20% do faturamento dele e dava para a obra de Deus. E ainda assim, Deus aumentava o faturamento, Deus abençoava ele, Deus abria a empresa, e ele ia abrindo, e abrindo, e abrindo. Sabe por que aconteceu isso com ele, meu querido? Porque tomou uma posição: eu não vou deixar as coisas desse mundo, o problema, a dificuldade, a luta, sufocar a minha relação com Deus. Você pode dizer amém? Amém. Fala a pessoa que está ao teu lado: quando você fizer isso na tua vida, acaba a pressão alta, acaba a depressão, acaba a insônia, acaba tudo na tua vida, e você dorme tranquilo. Até o anjo depressivo você joga fora. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Em último lugar, a última terra, diz aí no versículo 8: a outra enfim caiu em terra boa e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Olha só o que diz o versículo 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Novamente, essa palavra compreende significa colocar em prática. Então eu ouço a palavra e coloco em prática. A palavra diz perdão, então eu perdoo. A palavra diz submissão, então eu sou submisso. A palavra diz obediência, então eu sou obediente. A palavra diz ama, você ama. A palavra diz participa, você participa. Quando você ouve e coloca em prática, diz o texto aqui: este frutifica e produz 100 por um. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você, para a gente encerrar essa palavra. No início da palavra eu disse que Deus estaria buscando aqueles que estão em Cristo e levantam. Amém? Amém? Aqueles mortos seriam ressuscitados, os vivos seriam arrebatados. Aí vem Jesus, conta essa historinha dizendo o seguinte: que tem muitos filhos de Deus vivendo, mas somente um ali é aquele que guarda a palavra, coloca em prática e frutifica. Olha para mim, olha para mim. Você levaria para a tua casa uma pessoa desobediente, mesmo que acredite em você, que gosta de você, que ame você, desobediente, bagunceira, reclama toda hora, que não te obedece, faz as coisas erradas, faz as coisas que não deve, na tua frente diz que é uma benção, na tua frente diz que faz tudo certinho, mas por trás faz tudo errado? Você levaria essas pessoas para a tua casa? Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: se você não tomar jeito, teu papai não vai levar você para casa não. Amém? 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 Deus está falando comigo aqui que você não falou direito não. Olha para ele e fala direito. Diz para ele assim: cara, se for mulher você fala: mina, toma jeito. Porque tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Tudo que você faz, Deus sabe. Se Deus está falando com você, se Deus está te ensinando o caminho melhor, e ainda marcou um encontro com você, seja você morto, seja você vivo, Ele quer se encontrar com você. Se você não tomar jeito, enquanto estiver vivo, e mostrar para Ele que
você é terra boa, que a semente que Ele planta em você frutifica, que você é alguém que Ele tem prazer de levar para casa. Se você não tomar jeito e não andar segundo Deus está falando, você vai ficar para trás. Quem quer ficar para trás? Ninguém, né? Então dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do teu lado. Não é bem bonito mesmo, aquele sorriso assim. Fala para ela assim: como é que você está bonita nessa noite? Aí olha para ela e fala assim: eu não gostaria que você ficasse para trás. Então, aborreça todas as pessoas que não te querem na presença de Deus. Aborreça a tua vontade. Aborreça o modismo. Aborreça esse mundo. Aborreça os seus amigos que só querem te embebedar, que não querem o melhor para você. Aborreça aqueles que não te querem na presença de Deus. Larga tudo e vem para Deus, porque é melhor você perder muita coisa aqui na terra do que você perder o teu lugarzinho lá no céu. Amém? Soar with you above the storm.